Boa noite, turma. Eu sou a professora Flávia Marinho e eu vou conversar com vocês, né? Vou ministrar a disciplina de radiologia veterinária, tá? É uma disciplina curta, mas com muito conteúdo. Então é interessante que você tenha papel e caneta na mão para fazer as suas anotações, tá? E para começar, a gente vai começar com o primordial, né? Com a anatomia, tá? A anatomia que a gente vai aprender aqui, na verdade, a maior parte das informações que a gente vai ter durante essa disciplina são informações para que a gente possa fazer exames de animais de pequeno porte, na verdade, animais domésticos, tá? Então, gato, cachorro, a gente ainda vai ver de alguns pássaros, camundongos, né? Alguns répteis, que são animais que as pessoas costumam cuidar em casa, né? Costumam ter em casa. Por que que a gente só vai ver esses animais? Porque é o mais comum, certo? Da gente encontrar nas clínicas veterinárias. Pode acontecer e dependendo do tamanho da clínica, vai acontecer de atender animais de grande porte, né? Existem algumas clínicas que têm convênios com aras, com fazendas, que fazem esse trabalho, né, dos exames periódicos de animais de grande porte, né, como cavalos, bois, vacas, enfim. Enquanto nas clínicas menores, né, a gente só atende mesmo animais domésticos, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com o convencional, certo? Com o que as pessoas têm em casa e é sobre eles que a gente vai conversar, tá? Já a parte da anatomia, a gente vai falar mesmo dos quadrúpedes, tá certo? Os animais, eles têm diferentes espécies, então vai diferenciar muito a posição anatômica de um cachorro para uma cobra, obviamente, né? São espécies totalmente diferentes, são animais totalmente diferentes, então não tenho como dar uma posição anatômica de uma cobra e ser igual a de um cachorro, né? É diferente do ser humano que, independente do biotipo do paciente, independente da região onde esse paciente vai morar, né? A posição anatômica é uma só, o ser humano é uma espécie só, tá? Já que com os animais vai ser totalmente diferente. Então, a anatomia que a gente vai estudar, no caso, é a anatomia do convencional, certo? Que é cachorro, gato, né? E os animais quadrúpedes, né? Também se encaixam nos animais de grande porte que sejam quadrúpedes também, tá? Então, vamos lá começar aqui. A posição anatômica desses animais vai ser a seguinte: o animal vai ficar com os quatro membros apoiados, né, no solo, apoiados no chão. O pescoço vai formar um ângulo de 145 graus em relação ao dorso, tá? A parte de cima do animal vai ser o dorso desse animal. A cabeça e o olhar vão ficar dirigidos para frente, né, dirigidos para o horizonte, tá? Aqui, a posição anatômica vai ter a mesma função da posição anatômica que a gente utiliza para estudar anatomia humana, né? Qual é essa função, no caso? É que, independente da posição que a gente esteja olhando para o animal, a gente vai saber descrever a localização de determinada estrutura dentro desse animal, certo? Se independente desse animal estar deitado ou em pé ou de costas para você, você vai conseguir descrever onde está localizada uma determinada estrutura, tá? Então, a posição anatômica é basicamente para isso, certo? Sobre a divisão dos corpos dos animais é muito semelhante à do ser humano, certo? Bastante semelhante à do ser humano. A gente vai ter cabeça, pescoço, tronco, os membros e a cauda, né? Que é o que vai diferir da gente, tá? Que vai diferir aí do ser humano. Mas vamos lá. O tronco, ele vai ser dividido em três partes, tá? A gente vai ter a região torácica, região abdominal e a região pélvica. E sobre os membros, vão estar em um número de 4, por isso são quadrúpedes, tá certo? E aqui, na região torácica, né? Do tronco, a gente vai ter os membros
torácicos, tá certo? Aqui não são membros superiores e membros inferiores, até porque ambos os 4 membros estão localizados na parte inferior desse animal, tá certo? Então, ele vai ter um par de membros torácicos e um par de membros pélvicos, ok? Existem alguns termos direcionais e quando você for estudar anatomia humana, você também viu alguns termos direcionais, né? Aqui a gente vai ver, mas vamos ver rapidamente, não vamos muito se prender a isso, tá certo? Quando a gente utiliza os termos cranial ou caudal, a gente está querendo indicar, né, uma direção de maior proximidade da cabeça ou da cauda. Eu estou falando cranial, está próximo da cabeça. Se eu estou falando caudal, está próximo da cauda, certo? Por exemplo, o membro torácico, os membros torácicos estão no sentido cranial, estão mais próximos do crânio, e os membros pélvicos estão mais próximos da cauda, então estão no sentido caudal, tá certo? Dorsal e ventral. Quando eu falo desses termos direcionais, eu estou falando dorsal é a parte de cima desse animal, tá? E ventral vai ser a parte de baixo desse animal, tá certo? Aqui é a parte da barriga, do ventre mesmo, tá? Lateral e medial. Quando você tem o animal, por exemplo, de frente para você, né? A parte daqui de fora, né? A parte externa, a gente vai chamar de lateral. E a parte aqui entre os membros vai ser medial, tá certo? Rostral significa essa região aqui próxima do focinho, tá? Região do rosto mesmo do animal. Aqui a gente tem crânio, aqui a gente tem rosto, então a gente tem um termo específico só para essa região, tá? Que vai ser rostral, tá bom? Proximal e distal, né? Isso vai ter a mesma função que tem para o ser humano, né? Tipo, vamos dizer que o joelho, né, está mais próximo da cintura escapular aqui, né? Enquanto que o tornozelo está mais distante. Então, a gente vai utilizar proximal e distal, tá certo? Relativamente próximo à raiz de origem, tá? A gente vai utilizar mais ou menos da mesma maneira que a gente utiliza para descrever os termos proximal e distal para o ser humano, tá certo? Interno e externo é a parte mais fácil, né? Que já tem um significado. Quanto mais interno, significa que mais profundo está, né? Digamos assim, que se a gente estiver falando de um órgão específico, o estômago, por exemplo, é um órgão interno, tá? Se a gente estiver falando de alguma outra estrutura que esteja na parte de fora do animal, a gente está falando de um órgão externo, tá certo? Só para a gente direcionar, tá? Já tem um significado próprio essas duas palavras, tá bom? Dorso palmar e dorso plantar também vai servir, né, da mesma maneira que serve para as nossas mãos e pés, né? Lá, só que lá eles têm patas. Mas aqui a gente vai ter dorso palmar e dorso plantar, do mesmo jeito, tá? Isso não vai diferir aqui. A gente ainda tem outro termo, outros, na verdade, né? Que são os termos axial e abaxial, tá? Aqui vai servir para classificar, né? Animais que tenham dedos em números pares, tá certo? A gente tem alguns animais que têm a quantidade par de dedos, né? Que tem 4 dedos, por exemplo. Isso vai servir para eles, tá? Mas como é que isso vai acontecer? Aqui a gente tem o cavalo, né? A pata de um cavalo. E essa parte aqui seria, então, a parte de dentro do animal, né? A parte medial. E aqui vai ser a lateral desse animal, tá certo? A gente vai passar um eixo, né? Imaginar um eixo no meio da pata desse animal e tudo que estiver para a lateral vai ser axial e tudo que estiver para a face oposta, né, que é a face medial, vai ser abaxial, certo? Tudo que estiver para a lateral, axial, tudo que estiver para a face interna, para a face medial, vai ser
abaxial, tá bom? Então, aqui só para a gente entender aí bem direitinho, a gente tem aqui a região rostral, que é essa região próxima do focinho, tá? É realmente a região do rosto desse animal. E falando de direção, né? A direção oposta à região rostral vai ser a região caudal, tá certo? A gente tem aqui a região do crânio, tá? E oposta à região do crânio, a gente também tem a região caudal, tá bom? A gente tem aqui a região dorsal, região ventral. A gente também vai passar um eixo aqui que vai dividir esse animal em região lateral e região medial. Também pode acontecer com a outra lateral e aqui também continua sendo medial, tá certo? Sobre as patas, né? A gente vai ter aqui nessa parte de cima, a gente já sabe que tem a região do dorso, né? Então, aqui é o dorso torácico, a parte do tórax desse animal. E quanto mais próximo tiver aqui da raiz desse membro, a gente vai chamar essa estrutura de proximal. Quanto mais distante, né, dessa raiz, a gente vai chamar de distal, tá certo? E aqui, a gente olhando o animal de frente, né, ou lateralizado também, dá, já que nosso animal está lateralizado aqui, a parte da frente dessas patas, né, a gente vai chamar de cranial e a parte de trás a gente vai chamar de caudal, tá certo? Daí, os cachorros, por exemplo, e os gatos também, eles, quando eles pisam, né, eles formam essa curvatura aqui. Então, eles precisam ter denominações diferentes, tá? Então, a gente vai chamar de dorsal a parte de cima dessas patas e de palmar a parte de baixo das patas da frente, né, dos membros torácicos e plantar a parte de baixo das patas que estão ligadas aos membros pélvicos, ok? Sobre os eixos, esses eixos eles vão servir basicamente para a gente, tá? Para os técnicos em radiologia. Vai ter a mesma função para o técnico de radiologia que aprende os eixos humanos, tá certo? Que todo mundo aprendeu, na verdade, né? Então vamos lá. O eixo crânio-caudal é um eixo que vai se estender, né? Do crânio para a cauda desse animal, tá certo? Então, ele vai dividir esse animal em superior e inferior, tá certo? O eixo dorso-ventral, ele vai se estender aqui do dorso até o ventre desse animal, dividindo esse animal em faces anterior e superior, tá certo? E a gente tem o eixo lateral, né? Que vai passar de um lado ao outro desse animal, tá bom? As divisões do esqueleto. Aqui a gente vai ter 3 tipos de esqueleto, tá? Esqueleto axial, que vai ser representado pela coluna vertebral, a cabeça e o tórax. O esqueleto apendicular, que vai ser os membros pélvicos e os membros torácicos. E o esqueleto visceral, né? Os animais, eles têm ossos que a gente não tem, né? No caso do animal cachorro, ele vai ter o osso peniano ou o osso do clitóris na cadela, tá? E o ocioide nós temos também, né? E eles têm lá que está envolto apenas por músculos, tá? Então a gente tem aqui o esqueleto de um cachorro, tá bom? E a representação desses ossos, né? O ocioide tá bem aqui e o osso peniano tá bem aqui. Esses ossos a gente não tem raio-x específico para esses ossos, tá? Mas a gente precisa saber que eles estão nessa região para que não haja nenhum diagnóstico errado, tá? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Mas vamos lá. O número de ossos desses animais vai variar conforme a idade. Por quê? Um cachorro filhote, né? E isso também acontece com o ser humano, a gente tem
estruturas ósseas que ainda não foram calcificadas, né? Então, conforme esse animal vai crescendo, esses ossos vão se calcificar, formando uma estrutura óssea só, né? E tem também a questão da cauda, certo? Então, vai fazer que essa variação não seja só com a idade, mas a variação de espécie também, certo? Um pinche, ele não vai ter a mesma quantidade de ossos do que um pastor alemão, por exemplo. Vai ser diferente aí, né? Porque a cauda vai diferenciar muito também na quantidade de ossos, tá certo? Mas basicamente, né, fazendo uma média de todas as espécies, os cachorros, tá bom? E essas espécies mais comuns que a gente conhece vão ter cerca de 320 ossos, ok? Sobre a classificação dos ossos, também muito semelhante à nossa, muito semelhante mesmo, tá? Todos os ossos, dependendo da função, vão apresentar variações no seu formato, né? Isso também é comum a gente ser humano, tá certo? E para a gente poder classificar, a gente tem que compará-los, né, de forma geométrica. Então, os ossos longos são aqueles que vão apresentar um comprimento maior do que a largura, né? Eles têm um comprimento maior do que a largura. E alguns exemplos, os mesmos exemplos que a gente utiliza para nós, tá? Então, tíbia, fêmur, rádio, húmero, os metatarsos, metacarpos, eles são considerados ossos longos, tá? Ossos curtos, né? São ossos em que o comprimento, a largura e a espessura vão ser mais parecidos, né? Não vão ser tão discrepantes quanto aqui nos ossos longos, tá certo? E a gente vai ter como exemplo os ossos do carpo, os ossos do tarso, as falanges mediais e as falanges proximais, tá? Ossos planos, né? Aqui a gente vai ter ossos em que o comprimento e a largura são maiores do que a espessura, tá? A gente tem aqui o comprimento, aqui a largura, mas a espessura desses ossos a gente consegue visualizar que eles são bem fininhos, né? O que faz com que eles sejam considerados ossos planos, que vão ser os ossos do crânio e os ossos da pelve, certo? Ossos pneumáticos são os ossos que normalmente a gente tem no crânio, tá? Os animais também vão ter esses ossos no crânio, tá bom? E nas aves, né, diferente do cachorro, do cavalo, enfim, eles vão ter esses ossos no corpo mesmo, no corpo das aves, né? Elas têm ossos pneumáticos, que são ossos que são ocos, que por dentro eles são ocos, né, e apresentam, formam câmaras de ar, né? No caso do ser humano, a gente forma esses ossos pneumáticos vão formar os seios da face, né? Os seios paranasais, o seio frontal, o seio maxilar. Aqui eles também vão ter essa conformação de formação de seios, tá? Aqui no crânio. Então, o osso frontal, o osso maxilar e o osso nasal vão ser considerados ossos pneumáticos porque eles também vão formar essa conjuntura de seios da face, tá certo? Os ossos irregulares, né? São ossos que não têm uma forma definida. Eles não podem, a gente não pode dizer que o comprimento é maior do que a largura ou que a espessura deles vão se assemelhar a outros ossos, tá? Então, são considerados irregulares, tá certo? Porque eles vão apresentar alguns processos que fazem com que a gente não possa encaixar eles nos outros grupos, tá? Então, normalmente, né, assim como no ser humano, a gente vai ter os ossos da coluna, tá? E aqui também vão se encaixar os ossos das falanges distais, que elas são normalmente não conseguem se encaixar nos outros grupos, tá? Os ossos viscerais, né? O osso hioide e o osso do pênis, eles não estão ligados a uma articulação, eles estão ligados apenas a vísceras, apenas a músculos, tá?
eu já falei antes, não existe um exame específico para ver esses ossos, mas a gente precisa saber que eles existem. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Em um determinado momento lá na clínica, chegou uma moça muito aperreada, já com um laudo de raio-x na mão, pedindo para que a gente fizesse outro raio-x para a gente ver o que estava acontecendo com o animal dela, porque em uma outra clínica é, fizeram um exame e a moça que olhou o exame disse para ela que o animal tinha um osso enganchado na garganta, tá? E que por isso teria que fazer uma cirurgia para abrir o animal e fazer a retirada desse objeto estranho, que no caso ela achou que seria um osso. Quando nós fomos ver as imagens, que a gente não olhou o laudo do raio-x, nós fomos ver as imagens, né, antes de qualquer atitude que o veterinário ia tomar naquele momento, preferiu olhar primeiro as imagens e mostrar para a gente que trabalhava na radiologia para a gente poder escrever o que a gente estava vendo lá. E, na verdade, o que o pessoal da outra clínica estava vendo não era um osso que esse animal engoliu acidentalmente. Na verdade, era o osso hioide. É um osso que já está ali na região do pescoço, certo? Então, a gente precisa saber, precisa conhecer essa estrutura, saber que essa estrutura está presente na região do pescoço para que a gente não possa dar diagnósticos errados, tá certo? Do mesmo jeito, vai acontecer com o osso do pênis. A gente precisa saber que esse osso existe para que a gente não passe diagnósticos errados para os nossos pacientes. Já imaginou, né? O animal tá lá, certo que ele não estava saudável, ele estava tossindo, mas o que ele tinha era um problema brônquico, era um problema no sistema respiratório e não um engasgo com um pedaço de osso, né? E eles iam abrir o animal para fazer a retirada desse osso, né? Então, eles iam, quando eles abrissem, acredito eu, quando eles abrissem, é que eles fossem perceber que aquele era o ocioide, não o osso que o animal teria engolido, né? Isso pode dar processo, pode dar vários problemas para a clínica e para você enquanto técnico em radiologia, tá? Então, você precisa entender, saber as estruturas do corpo do animal para você poder trabalhar nessa área, tá certo? Sobre o suprimento ósseo, né? Sobre a forma que os ossos dos animais são supridos, tá? São nutridos, na verdade, na forma que eles vão receber oxigênio. Vamos lá. Esse animal, ele vai ter as artérias periostais, que são artérias que vão suprir os ossos compactos, tá certo? E vão ficar ali na parte mais, como é que eu posso dizer? Externa, né? Vão ficar na parte mais externa desses ossos, tá? A gente tem as artérias nutrícias, que vão suprir os ossos esponjosos e a medula óssea. A gente não, os animais têm, né? E as artérias epifisárias, que vão ficar nas epífises desses ossos, né? Nas extremidades desses ossos, tá? E vão suprir as articulações, tá certo? A drenagem vai acontecer como também acontece na humana, então vai acontecer a drenagem venosa, tá certo? As artérias vão ter o papel de levar o oxigênio até esse osso, para que esse osso possa se manter vivo, para alimentar as células desse osso, e as veias vão fazer a drenagem desse osso, né, para levar o sangue, que agora está rico em CO2, para o coração e começar todo o processo de novo, tá? E também com os vasos linfáticos, da mesma maneira que acontece com a gente, tá certo? Aí por onde vai se dar a vascularização, né? No caso dos ossos curtos, a vascularização vai acontecer aqui pelo periósteo, que é a parte mais externa do osso, tá certo? Os ossos planos vão ser nutridos pelo periósteo também, e eles já vão ter um forame nutrício, tá certo? Um local por onde esses vasos vão poder entrar para poder fazer ali, para poder entregar a nutrição para esse osso, tá? E os ossos longos vão ser supridos tanto pelo forame nutrício, quanto pelo periósteo, quanto pelas epífises, quanto pelo endósteo, tá? Como os ossos longos são estrutura maior, eles precisam receber
nutrição por todos os lados, para ter certeza de que ele realmente vai ser nutrido, de que todas as células desse osso vai ser nutrido, tá? Sobre o sistema digestório. O sistema digestório também vai ser parecido com o nosso, vai diferir quando a gente estiver falando de animais ruminantes, mas a gente vai já entender quais são esses animais e qual a diferença deles para um animal doméstico, para um animal criado em casa, tá? Mas vamos lá. A digestão vai se dar de duas maneiras, certo? Digestão mecânica, que vai ser feita pela língua, pelos dentes e os movimentos peristálticos, igual como acontece no ser humano, tá certo? E a digestão química, que vai acontecer através dos sucos digestivos, tá? Aí vamos aqui entender. O trato digestivo vai ser boca, faringe, esôfago, estômago, moela, no caso da galinha, tá? Intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, ou coácula, que também aqui no caso da galinha, no caso das aves, tá? Órgãos acessórios, né? Vão ser os dentes, a língua, as glândulas salivares, certo? Também recebem o mesmo nome das glândulas salivares que nós temos, né? Então, parótidas, submandibulares e sublinguais, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Até aqui está tudo muito parecido com o que a gente aprendeu na anatomia humana, né? Tudo muito parecido, certo? O que vai modificar aqui, no caso, seria a estrutura, não. A forma de apresentação desses órgãos, tá? Funcionamento vai ser o mesmo, mas se você olhar para o fígado de um cachorro e para o fígado de um ser humano, obviamente você vai conseguir ver uma diferença muito grande de um para o outro, tá? Mas é mais ou menos parecido, as funções são muito parecidas, tá? Então, a função do sistema digestório é fazer a manutenção da vida, né? Já que é pelo sistema digestório que o nosso corpo vai ser nutrido, tá? Então, vai servir para transporte de alimentos, água, sais minerais, assim como também vai ser através do sistema digestório que o nosso corpo vai absorver, né, algumas substâncias que a gente precisa para se manter vivo, os eletrólitos, vai acontecer da mesma maneira com os animais, tá? A função do sistema digestório vai ser basicamente a mesma, tá certo? Vai ser composta pela cavidade oral, que é por onde a gente vai, que é por onde esse animal vai ingerir o alimento. Eu sempre fico querendo falar como se eu estivesse falando de um ser humano, né? Mas é o costume mesmo. Então, é por onde o animal vai ingerir o alimento, tá? A saliva vai ter a função de facilitar a formação do bolo alimentar e a deglutição, ela vai acontecer de forma voluntária, né? Lá na faringe, tá? A faringe do animal, assim como a nossa, também vai ser dividida em 3 porções. A gente vai ter a nasofaringe, que vai estar interligada, né, com o sistema respiratório, somente com o sistema respiratório. A orofaringe, que vai participar tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório, e a laringofaringe, que vai servir para separar aqui, né, o sistema digestório do sistema respiratório, tá certo? Então, vai ser um órgão que vai fazer a comunicação da boca com o esôfago, tá? E é basicamente um tubo por onde o alimento vai passar, tá certo? O esôfago também funciona da mesma maneira, é somente um tubo por onde o alimento vai passar, é somente um tubo que vai ter a função de levar o alimento até chegar lá no estômago, tá certo? Fica localizado na parte da frente na parte de trás da traqueia, na verdade, na parte posterior da traqueia, tá? E também vai ser dividido em 3 porções. Porção cervical, que é a parte que vai ficar na altura do pescoço desse animal, porção torácica e porção abdominal, tá certo? A gente tem aqui a descrição dos órgãos digestórios do animal, tá? Então, tá aqui esôfago, fígado, né, que é um órgão acessório, estômago, o intestino
delgado vai ter as mesmas divisões que nós também temos, então vai ter duodeno, jejum, ilho, o pâncreas, que também é um órgão acessório, intestino grosso, tá? Reto, ânus, tudo do mesmo jeitinho aqui, tá bom? Já os animais ruminantes, eles vão ter uma diferença muito grande, tanto dos animais domésticos quanto da gente. Então, são animais realmente bem distintos quando a gente está falando de sistema digestório. Por quê? Porque eles vão ter o intestino muito longo, né? E a parte do seco, né, que é uma das partes do intestino, uma das estruturas do intestino, vão ser muito desenvolvidos, o que faz com que muita gente diga que animais ruminantes são animais que têm 4 estômagos. Não é isso, tá? O animal ruminante, ele tem só um estômago como todo mundo. A diferença é que ele vai ter o intestino mais desenvolvido. Então, ele vai formar algumas bolsas que vão facilitar o processo de deglutição, tá? Eles aumentam, de deglutição não, na verdade, de digestão mesmo, tá bom? Eles precisam ter o sistema digestório dessa maneira porque a alimentação deles é basicamente vegetal, né? Então, o que que acontece aqui? O animal considerado ruminante, né? Que a vaca, no caso, é uma delas. Ele vai ingerir o alimento, tá certo? Quando ele ingerir esse alimento, esse alimento vai direto para o rumen, tá? O rumen é uma dessas cavidades que é formada, né, os secos desenvolvidos que elas têm, tá? Passou pelo rumen, esse alimento vai ser jogado agora, né, no retículo, tá certo? Vai passar por uma cavidade até chegar aqui no retículo. O retículo vai mandar esse alimento de volta para a boca, tá? Onde vai ser mastigado de novo, o animal vai mastigar de novo esse alimento e vai colocar de volta aqui quando ele vai engolir de novo, né? Quando ele engolir de novo, vai passar aqui pelo omaço, tá? O omaço vai liberar esse alimento para o obomaço, que é outra dessas estruturas, e do obomaço esse alimento vai continuar o seu trajeto aí pelos intestinos até chegar lá no final, tá? Só para a gente entender. O animal vai ingerir, né, o capim, no caso. Esse alimento vai ser jogado no rumen. O rumen vai jogar esse alimento para o retículo, que já está bem aqui na frente, ó. O retículo vai jogar esse alimento de volta para a boca. Aqui na boca, o animal vai mastigar de novo. Quando ele finalizar o seu processo de mastigação, ele vai engolir de novo. Quando ele engolir, esse alimento vai vir para o omaço, tá? Para essa região aqui. Vai passar aqui para o obomaço e depois vai seguir o seu caminho, o seu trajeto normal pelo restante do intestino, tá? Esses são alguns exemplos de animais ruminantes, né? São animais que sempre que a gente olha para eles, eles estão mastigando, é incrível. Sempre que você olha para uma vaca, ela tá lá mastigando. Do mesmo jeito acontece com as girafas, né? As lhamas e os bodes e as cabras também, tá bom? Vamos começar aqui os meios de contenção. Na verdade, para que aplicar, né? Para que a gente precisa desses meios de contenção? Qual o objetivo desse meio de contenção? Vamos lá entender. Os animais, diferente do ser humano, você não tem como chegar para eles e dizer assim, olha, fica aqui deitadinho, né? Posicione suas patas nessa direção, deixe sua cauda paradinha, ele não vai te obedecer. Você pode até falar, né? Não estou dizendo que você não pode, você pode até falar, mas ele não vai te obedecer, tá certo? Outra coisa, outra facilidade que a gente tem com o ser humano é que quando a gente posiciona ele na mesa, a gente pode dizer para ele ficar lá e a gente vai lá para trás do biombo, né, para colocar os fatores e apertar lá os botões, né? Isso não pode acontecer com o animal, certo? A contenção, se a gente for utilizar de contenção física, acontece que muitas das vezes a gente precisa ficar dentro da sala junto com esse animal,
certo? Então, aqui, dificilmente vai se trabalhar uma pessoa só, a não ser que você tenha alguns objetos são disponibilizados pela indústria que vão te ajudar a fazer essa contenção, tá? Mas eu já vou logo dizendo que nem todas as clínicas têm. Não vou plantar aqui um sonho, dizer para você que você vai trabalhar sozinho dentro do setor de radiologia e que você vai conseguir posicionar o animal, preparar o exame, fazer tudo sozinho, porque isso é meio complicado, tá certo? Isso acontece, óbvio que acontece. Quando você tem, né, alguns acessórios que te ajudam. Quando você não tem, quando você trabalha numa clínica realmente pequena, você não vai ter essa ajuda e você vai precisar de outras pessoas para poder te ajudar ou vai ter que utilizar um meio de contenção química, tá? Então, o objetivo da contenção, né, vai ser para facilitar, na verdade, proporcionar, né, uma postura adequada do animal durante o processo de exame, e esse animal precisa estar posicionado de forma confortável, né, e precisa estar imobilizado. A gente já sabe que um exame de raio-x não pode ser feito com o paciente se mexendo. Aqui não vai ser diferente. Esse teu paciente vai precisar estar imóvel, né? Então você precisa fazer a contenção para que ele esteja imóvel e você possa ter um bom resultado, uma boa imagem, tá? Então aqui, na maioria dos casos, a gente não vai precisar fazer sedação ou anestesia. Você ouviu bem. Na maioria dos casos, a gente não vai precisar fazer sedação ou anestesia. Na verdade, na maioria dos casos, a gente não pode fazer, tá? A gente vai precisar aqui do auxílio, né? Do dono do animal, do proprietário do animal, ou do técnico, ou de alguém que esteja presente lá dentro da clínica. Na verdade, é isso que acontece, tá? Se tiver alguém que faz a limpeza, a gente pede para a pessoa segurar, claro que usando, né, todos os EPIs, né, utilizando todas as barreiras de proteção possível, inclusive a distância, tá certo? E, infelizmente, para fazer o raio-x de um animal, a gente precisa, né, estar mais exposto do que para fazer o raio-x de um ser humano, tá? Mas vamos aqui entender. Posicionamento desses animais, a gente vai estudar de um por um para cada estrutura que precisa, tá? Mas vamos aqui começar aqui com a contenção física. A contenção física, ela tanto pode ser feita, assim, com o ser humano, né, segurando esse animal, como com essas estruturas, que são como se fossem uns pesos de areia, tá? Que vai segurar o animal para fazer o exame. Só que a gente, vamos raciocinar aqui um pouquinho. Esses pesos, eles vão ter, no máximo, estourando, dependendo do tamanho da espécie do teu animal, eles vão ter no máximo 5 quilos. Aqui em casa, aqui em casa eu tenho um pitbull de quase 40 quilos. Se eu colocar um peso de 5 quilos na pata dele, é mesmo que eu não esteja colocando nada. Então, para ele, esse tipo de contenção não serve, tá? Eu teria que utilizar mesmo uma pessoa. Na verdade, quando foi preciso fazer um raio-x, foi a gente mesmo segurando ele para poder fazer o exame, que esses pezinhos não vão ser suficientes, tá bom? Então, o que a gente tem que entender aqui para contenção física, né? O que é importante para contenção física? Esse animal ele precisa estar confortável. Essa contenção precisa ser feita pelo proprietário, tá bom? Porque a gente precisa prestar atenção no temperamento do animal, tá? E se ele está fazendo um exame de raio-x, ele está com dor. E se ele está com dor, ele pode, né, ele pode ter algumas atitudes que não é normal do comportamento dele, tá bom? E tem que sempre usar focinheira, né? Essa história de mordida e reflexo de dor, a gente sempre tem que usar focinheira. Vamos voltar aqui e continuar a partir daqui na próxima aula, tá certo?